No episódio de hoje do Tornar Comum, a gente vai dar um pulinho até a China sem precisar sair de Mato Grosso. A UFMT tem olhado com atenção para esse gigante asiático e para as oportunidades que podem surgir a partir dessa aproximação. E o momento não poderia ser mais instigante, né, Zina? Você que nos ouve certamente viu no noticiário ou nas redes sociais o assunto sobre os BRICS, que tem conversado bastante para estreitar ainda mais os acordos comerciais e ampliar mercados. Isso se intensificou depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitou o comércio internacional com taxações para produtos importados de mais de 70 países, incluindo os produtos brasileiros, com anúncio de 50% de taxação. O que acontece na prática é que se empresas dos Estados Unidos estiverem comprando, por exemplo, uma tonelada de carne bovina a R$100 mil, se houver essa tarifa de 50%, a empresa vai ter que pagar mais 50 mil de imposto por tonelada. Então quem paga o imposto não é a empresa brasileira, mas a empresa que está importando. O efeito esperado nos Estados Unidos é um fortalecimento do mercado interno, da indústria e dos produtos nacionais. E por aqui, a redução da exportação faz com que o Brasil corra risco de perder os postos de trabalho nesses setores que exportam. Essa taxação contra o Brasil tem muito mais um fundo ideológico do que econômico. Na prática, historicamente, os Estados Unidos lucram com a relação comercial com o Brasil, ou seja, ganham mais do que perdem. E é por isso, Maria-Rita, que muitos analistas políticos interpretam essa medida como um ataque à soberania nacional e uma retaliação política, já que a justificativa seria o processo que investiga Bolsonaro no caso dos atentados de 8 de janeiro aqui no Brasil. E diante disso, a gente fica aqui pensando e tentando entender o que isso tudo tem a ver com a nossa realidade em Mato Grosso e na UFMT. A gente tem visto que a UFMT tem desenvolvido pesquisas que dialogam cada vez mais com o mundo diante de desafios globais, da conservação ambiental à inovação no campo, passando pela saúde, tecnologia, cultura e muito mais. Nesse cenário, a aproximação com a China ganha força, não como um gesto isolado, mas como parte de uma rede de conhecimento que atravessa fronteiras e busca soluções para desafios locais e globais. E para começar esse papo, vamos conversar com Marco Túlio dos Santos Costa. Ele é doutorando de Ciências Veterinárias pela UFMT e o primeiro estudante da nossa universidade a fazer um intercâmbio científico na China. Marco Túlio é médico veterinário e mestre em Ciências Veterinárias pela UFMT. Ele tem uma trajetória de pesquisa muito consistente, com experiência em biologia molecular, que estuda a vida bem de perto, olhando para as estruturas que formam seres vivos, como o material genético e as proteínas. Ele já publicou diversos artigos em parceria para revistas científicas internacionais sobre temas como aborto bovino, resistência bacteriana e até coronavírus em animais de estimação. Além disso, Marco Túlio participou de diversos congressos e projetos de pesquisa desde a graduação, acumulando uma produção acadêmica significativa para alguém tão jovem na carreira científica. É uma voz super qualificada para falar sobre ciência, saúde animal e os desafios da pecuária e da medicina veterinária no Brasil. Bom, essa foi uma pequena amostra da sua trajetória, mas a gente também queria te ouvir. Quem é Marco Túlio fora do currículo Lattes? Bom, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui no podcast Tornar Comum. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, na verdade eu não esperava que vocês tinham feito uma pesquisa tão grande assim sobre mim. Tô até um pouco envergonhado aqui. Mas é basicamente isso mesmo. Eu, na verdade, eu vim aqui para o Mato Grosso, né, para Cuiabá, para fazer a faculdade de graduação, porque, na verdade, meus pais se mudaram para cá, então eu vim logo depois deles. Então eu tô aqui tem mais ou menos 9 anos, se eu não me engano, né? Foi 2017? Quase 9 anos que eu tô aqui. Então eu fiz a minha graduação aqui, basicamente toda a minha carreira acadêmica assim, foi toda aqui em Cuiabá, né? Eu cheguei aqui não conhecia ninguém, foi desde o zero que eu comecei aqui mesmo. Eu sou de Minas Gerais, que é uma cidade chamada de Pedro Leopoldo, no interior de Minas. Tem mais ou menos 60 mil habitantes, 670 mil habitantes. Muito legal, é muito bom trazer esse outro lado, né? Que muitas vezes não aparece no currículo Lattes. Bem, Marco Túlio, conta pra gente como que você despertou para a pesquisa científica, a partir de quais experiências. Você contou que fez toda a sua carreira aqui em Cuiabá, né, na UFMT. Qual foi para você assim, o divisor de águas para a carreira científica? É que, na verdade, antes de entrar na faculdade, eu já tinha um certo interesse nessa área de vírus, de bactéria. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria mexer com alguma coisa relacionada a isso.
Aí, quando eu estava no primeiro semestre, eu fui no laboratório da professora Valéria e do professor Luciano, né, com o laboratório de microbiologia e biologia molecular, e pedi um estágio. Só que nessa época eu ainda não sabia nada de biologia molecular, nem sabia que existia nem nada disso. Mas aí, conforme eu fui fazendo estágio, fui descobrindo novas coisas, aí que eu comecei a gostar dessa área. E como você vê o impacto da sua pesquisa para a realidade da pecuária em Mato Grosso e no Brasil no geral? Olha, eu acredito que ela tem bastante impacto, porque a minha pesquisa trabalha principalmente com o Neosfera canino, que ele é um protozoário, né, que dentro da pecuária ele causa principalmente o aborto em bovinos. E a gente já fez alguns estudos que a gente viu que aqui no Mato Grosso, esse protozoário é o que causa a maior taxa de aborto em bovinos. Então, acho que se a gente tem um maior estudo sobre ele, um maior estudo de como ele funciona, como é que a gente vai conseguir prevenir coisas assim, eu acho que vai gerar bastante impacto positivo na pecuária. Esse estudo é muito relevante. Eu acho que uma prova disso, né, Marco Túlio, é o intercâmbio que você está prestes a fazer. E conta pra gente o que está significando para você, quais são suas expectativas, conta tudo pra gente. Olha, na verdade, eu tô com muita expectativa, porque eu nunca saí do país, né? Vai ser minha primeira vez saindo do país, eu nunca fui nem aqui na América do Sul, nem nada. Então, é minha primeira vez indo no país de fora. E, na verdade, eu acho que vai ser tudo novo, assim, pra mim. Vai ser uma cultura nova, vai ser um ambiente de trabalho novo, né? Porque, querendo ou não, vai ser um outro laboratório, outras pessoas, outro meio, método de trabalhar. Então, eu tô com grande expectativa sobre tudo isso, pra falar a verdade. Muito legal, eu no seu lugar estaria com frio na barriga, só de pensar em viver a mais de 15 mil quilômetros de distância da família. Mas como foi a preparação? A gente soube que você fez 2 semestres de mandarim no centro chinês aqui da UFMT. Como foi essa preparação? Como essa preparação vai te ajudar no dia a dia lá na China? Conta também um pouco como foi esse processo de seleção, quanto tempo vai ficar lá e o que você pretende estudar. Ó, então, basicamente, eu vou contar mais do início assim, né? Quando eu estava mais ou menos no meu final do meu primeiro ano, do meu segundo ano de doutorado, eu cheguei a conversar com o orientador, que eu queria fazer doutorado de sanduíche e tudo mais, e eu queria ir... Eu já tinha falado com ele sobre a China, né? Porque a China é um país que é muito forte nessa minha área, na nossa área que a gente trabalha, então eu já tinha falado desse interesse para ele. Aí, alguns meses depois, um amigo meu falou sobre o centro chinês, que tinha professores chineses aqui. Ele até me colocou em contato com o professor Liu, né, que é o diretor daqui. Então, eu vim aqui, conversei com o professor Liu, ele conversou comigo, a gente está aceitando alunos, ele explicou como é que funcionava, eu expliquei o que eu trabalhava, e ele me ajudou a encontrar algum professor que poderia me receber e iria me auxiliar na minha pesquisa. Então, porque o processo inicial basicamente é esse, você tem um professor no exterior para te aceitar. Então, com esse contato, conversei com o professor e ele aceitou me orientar nesse doutorado de sanduíche. Aí depois tem a parte da CAPES, né, que é todo o processo seletivo do PDSE da CAPES, que você tem que fazer seu plano de trabalho, você tem que ter a carta de aceite, a carta de proficiência, dependendo da língua que você for falar, tem todas essas etapas. Mas inicialmente começa meio que no seu próprio programa, tem a seleção interna do programa, depois tem a UFMT e depois é para a CAPES. E aí que sai o resultado da bolsa do doutorado de sanduíche. E qual foi sua sensação quando você recebeu o aceite? Eu fiquei muito feliz, para falar a verdade, né? Porque você sabe, às vezes, como você mandar e-mail para quem você não conhece, muitas vezes você nem resposta você tem, né? Então, quando eu consegui a resposta, ele me aceitou, eu fiquei bastante feliz de ter sido aceito. É muito interessante mesmo e a gente já te parabeniza, né, pela conquista. E, Marco Túlio, diante das recentes taxações, né, impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, como que você avalia a importância de fortalecer a relação com a China, especialmente no que diz respeito a novos acordos comerciais e também a cooperação científica e tecnológica? Olha, eu acho que todo esse apoio que existe entre o Brasil e a China é muito importante. Na verdade, acho que todos os países têm que ter uma certa contribuição geral, né, com a ciência, porque, querendo ou não, a gente vive no mesmo planeta e tudo que acontece aqui dentro acaba interferindo na gente. Porque é toda uma cadeia, né? Então, eu acho que é bastante importante, sim, essas parcerias que vão se estabelecendo. E a nível das taxações, eu acho que, apesar de ser coisa que está além do nosso controle, como indivíduo, mas eu acho que, a nível de ciência, as parcerias entre o Brasil e os Estados Unidos continuam bastante fortes, apesar de tudo. Antes da gente encerrar, vamos para um jogo rápido. E o Tornar Comum quer saber: o que te move na pesquisa? Eu acho que eu gosto de estudar coisas novas. E quando você não está pesquisando, o que você gosta de fazer? Olha, atualmente, quando eu estou pesquisando, que eu faço a maioria dos meus tempos, eu vou para academia, né, tentando voltar a esse meu ritmo de academia. E quando eu não estou, eu gosto de ler alguma coisa, eu gosto de ler, assistir as coisas que eu gosto de assistir, ou até conversar com meus amigos, assim. E para fechar, a ciência precisa de... Eu acho que ela precisa de perseverança e também de comprometimento. Marco Túlio, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no podcast. Foi uma conversa muito rica, muito interessante.
Muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua pesquisa e das suas expectativas para o intercâmbio na China. Aproveita a viagem, viu? E quando voltar para o Brasil, já está convidado para estar aqui com a gente para contar como foi a experiência e os achados científicos. E bom, agora a gente vai abrir o microfone para você poder deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Acho que mensagem. Acho que só queria mandar um alô pra minha família, né? Porque moro longe deles, então não tenho certo contato com eles físico. Eu sei, né? Já passei por todas essas etapas. Eu sei como é que a faculdade é difícil. Eu sei como a faculdade pode ser bastante puxada assim. Mas eu acho que se você persistir, vale a pena. Acho que quando você se esforça, você consegue colher os resultados. Apesar das dificuldades que a gente sabe que existe, você consegue colher bons resultados na frente se você se esforçar bastante. E queria agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Antônio. Valeu. Nada, agradeço, gente. Obrigado. Só um instante, que a gente já volta para falar com a Caroline Oliveira, coordenadora do Centro Chinês da UFMT. Agora, a gente conversa com a professora Caroline Oliveira, coordenadora do Centro de Língua Chinesa da UFMT, que tem aberto oportunidades para estudantes, como é o caso do Marco Túlio que acabamos de ouvir. Mas também para a sociedade mato-grossense que quer aprender mandarim, tem interesse em fazer um intercâmbio ou que busca uma colocação no mercado de trabalho como tradutor, intérprete, guia de turismo e entre outros. Bem, pessoal, Caroline é professora permanente do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da UFMT. Ela também tem graduação em Letras Linguística pela Universidade Federal de Goiás e em Letras Português e Inglês pelo Centro de Ensino Superior de Maringá. Além disso, é mestre em Letras e Linguística pela UFG e doutor em Linguística pela Unicamp. Para além da atuação acadêmica, Caroline tem desempenhado papéis estratégicos na internacionalização da UFMT. Já coordenou programas de línguas e foi secretária de Relações Internacionais. Professora Caroline, é uma satisfação te receber aqui no podcast Tornar Comum. Podemos te chamar só de Carol? Sim, por favor, fique à vontade. Carol, desde 2023, mais de 200 estudantes já passaram pelo Centro Chinês para aprender mandarim, né? Conta pra gente qual que tem sido o papel do Centro Chinês da UFMT e como ele ajuda a aproximar a nossa universidade com a China, tanto na cultura quanto na língua e na pesquisa. E, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Certo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui. Para mim, eu entendo como um privilégio fazer parte desse processo que é histórico e, como vocês disseram, é estratégico para a universidade. Mais de 200 alunos, se a gente contar até 25/1, agora 25/2, no último sábado as aulas de mandarim começaram e nós temos ao todo cerca de 120 alunos. Então, a gente já está falando de mais de 300 e poucos alunos que passaram por nós, né? A retenção ainda não é muito alta, mas é normal em cursos de idioma. Bom, a relação UFMT-China é uma relação com relação à SCAL muito, muito jovem. Um termo de cooperação foi assinado em junho de 2022. E desde então a gente começou a trabalhar pensando como estabelecer de fato aqui na universidade esse centro que vincula os interesses da UFMT e também os interesses da SCAL. É engraçado olhar para trás e parar para pensar naquele processo todo, porque até então a gente imaginava uma cooperação assim bastante simplificada, um pouco de aula de mandarim aqui, um pouco de aula de português como língua estrangeira para eles, porque eles também têm muito interesse em português como língua estrangeira. Mas as coisas galgaram muito e mudamos o patamar. Mandarim é, vamos dizer assim, a vitrine do Centro Chinês. Mas não é só. O mandarim prospecta uma possibilidade de atuação, como você disse, Maria Rita, de empregabilidade, de ascensão profissional, internacionalização do próprio currículo ou da empresa que você representa, da instituição onde você atua, enfim. Mas como pesquisadores, os docentes da UFMT, por exemplo, eles têm condições de vincular o seu currículo, as suas linhas de pesquisa, com pesquisadores que, por muitas vezes, fazem exatamente a mesma coisa, talvez com objetos um pouco distintos, mas isso ocorre do outro lado do mundo, né? E quando a gente consegue vincular esses pesquisadores, é aí que a internacionalização de fato acontece. Porque o simples fato de falar um idioma na UFMT não significa
que a instituição está sendo internacionalizada ou que a gente está conseguindo internacionalizar a pós-graduação ou a graduação, muito menos a pesquisa de um professor pesquisador, né? Então, assim, tem um pouco além disso, mas é a grande vitrine, sim, os cursos de idioma. E, Carol, realmente é um grande desafio, né? Quando a gente fala de internacionalização, entender o que é e ser de fato internacional, né? No ano passado, você teve a oportunidade de estar na China, a convite do governo chinês e da Universidade Agrícola do Sul da China, a SCAL. Como que foi essa experiência? O que mais te chamou a atenção? E de que maneira esse encontro lá na China, né, em loco, refletiu no centro chinês aqui em Mato Grosso? Olha, é muito importante a gente conhecer o nosso parceiro. Nós já tivemos 3 delegações da SCAL na UFMT e foi a única vez que alguém da UFMT esteve na SCAL. E foi uma visita muito breve, foi, na verdade, um convite para a comemoração de 115 anos da SCAL. Nós aqui, uma senhorinha, né, de 55 anos quase, e eles 115 anos. Eu entendo que os alunos terem essa oportunidade é ímpar, porque são perspectivas distintas. Eu posso dizer que eles entendem a graduação, a formação profissional, como uma possibilidade muito latente de formar líderes. Eles têm a inovação muito inerente na formação deles. É um pouco diferente de nós aqui. Eles formam pessoas para serem muito autônomas e eles formam pessoas para atender o mercado de trabalho que está, no momento, precisando de um profissional com um perfil X, Y, Z. Então, nosso currículo é um pouco mais engessado, a gente tem mais dificuldade de mudar os currículos, né? Se a gente for olhar a história dos PPCs, da UFMT, de todas as universidades, na verdade, muda muito lentamente, né? E eu percebo que na SCAL isso é mais fluido, o que é muito interessante para os alunos. E a questão da internacionalização para eles é muito séria. Tanto é que todos os docentes, quando eles se tornam professores de pós-graduação, eles precisam passar 1 ano fora. E eles são custeados pela instituição, eles ficam 1 ano fora para ampliar os horizontes, aprofundar no conhecimento linguístico desse idioma estrangeiro e também para estabelecer parcerias externamente, né? Então, sim, tem muita diferença e é importante que mais pessoas, mais pesquisadores de áreas distintas, eu sou da área de linguística, naquela oportunidade o professor Sérgio foi conosco, ele é físico, professora Marluce, né, nossa reitora, ela é das ciências sociais, então, assim, de distintas áreas, mas mais pessoas, de fato, deveriam ter essa oportunidade também. Muito interessante essa experiência de poder ver de perto onde os estudantes em mobilidade vão estar. E os frutos dessa boa relação com a SCAL a gente já pode notar, né, professora? Bom, foi muito legal saber que a UFMT vai enviar o primeiro estudante para a China. E agora há pouco a gente pôde ouvir ele contar sobre como estão as suas expectativas. O Marco Túlio, doutorando em Ciências Veterinárias, vai passar 9 meses na China para avançar com os estudos de uma vacina contra um agente que causa abortos em bovinos. Essas mortes têm gerado uma série de prejuízos econômicos ao setor. E, bom, você pode contar para a gente como esse intercâmbio funciona, qual a importância do centro chinês na perspectiva de superar a barreira linguística e cultural entre o Brasil e a China? Sim, claro. É um orgulho para nós. Marco Túlio, ele é um dos primeiros alunos, né, a começar mandarim, mas ele, de forma bastante estratégica, né, estabeleceu uma meta que é, bom, se há essa parceria, se há o centro chinês aqui, se há oferta interna aqui de mandarim, eu vou aproveitar essa oportunidade e eis aí, né, o tempo passou e ele conseguiu essa possibilidade, essa chance. O Marco Túlio, ele tem uma pesquisa que interessa, né, também ao mercado, vamos assim dizer, ao mercado de bovinocultura, do Mato Grosso quanto do país inteiro. A perspectiva dele é muito interessante porque, a princípio, como a parceria é nova, a gente não tinha parceiros de bovinocultura com professores da SCAL. Mas a partir da pesquisa dele, do interesse dele, houve essa aproximação, né? E nesse momento é preciso dizer que o professor Ke-Xin Liu, que é o nosso diretor chinês aqui, que ele está aqui conosco, ele teve uma participação fundamental para que isso fosse possível. Então, Liu conseguiu estabelecer um contato mais próximo com esse co-orientador, né, estrangeiro,
E o professor está recebendo o Marco Túlio lá, de braços abertos. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única para ele e, assim, vai mudar os horizontes dele com toda certeza. E é curioso porque o cenário geopolítico também é interessante para esse tipo de pesquisa, e é interessante para ele, interessante para o UFMT. A gente precisa aproveitar esses momentos, né? Porque pode ser que o bonde passe, a gente tem que aproveitar agora. Realmente essa é uma parceria estratégica e a gente sabe, né, que o estado de Mato Grosso é uma potência como grande exportador do país. Ao mesmo tempo, tem as nossas universidades, né, em especial a UFMT, que tem pesquisas com muita relevância. E a gente queria saber de que forma o Centro Chinês pode aproximar a pesquisa e o ensino da UFMT com as demandas do setor produtivo e com os parceiros chineses. Aprender mandarim nesse sentido pode ajudar a formar pontes reais entre o Brasil e a China? Eu acredito que sim, Thiago, porque, na verdade, o Centro Chinês, ele tem o pé ancorado na UFMT, mas nós trabalhamos em colaboração com o Núcleo de Relações Internacionais do Estado de Mato Grosso. Então, nós temos alunos do governo do estado, nós temos alunos da UFR, do IFMT, da UNEMAT, temos pessoas da comunidade da sociedade civil, temos pessoas da ProSoja, temos pessoas da Acrimate. Então, nós temos alunos, assim, que ocupam posições estratégicas, justamente pensando nesse momento geopolítico interessante e também de interesse do estado de Mato Grosso, né? Claro, e ainda tem as pessoas que isoladamente têm o ímpeto, né, o movimento de se fazerem inserir nesse cenário todo, porque a língua mandarim é uma língua bem distinta da língua portuguesa, é uma língua mais difícil para nós, falantes de língua portuguesa, do que, por exemplo, aprender espanhol, aprender inglês. Então, é mais difícil, sim, não vou negar isso, mas as perspectivas são realmente muito, muito amplas, né? Por exemplo, uma pessoa que queira trabalhar como tradutor ou intérprete, eu que sou da linguística, sei disso um pouco mais, é uma pessoa que ela é muito bem remunerada. Uma pessoa que queira trabalhar como professor de português como língua estrangeira, online, é muito bem remunerado, porque o mercado está extremamente aquecido, né? E nós, aqui no estado de Mato Grosso, não temos tantas pessoas assim. Aliás, poucas pessoas falantes de mandarim, além dos chineses que estão ali no centro da cidade, né? Que a gente já conhece alguns, na verdade, amigos já. Mas a perspectiva é que o Centro Chinês consiga aproximar ainda mais a sociedade mato-grossense desse cenário todo, né? A gente está falando de mercado, a gente está falando de mercado de trabalho, mas não só, ciência também. Porque nós atendemos também professores e pesquisadores dessas instituições. Nós gostaríamos, um próximo passo, talvez, para o ano que vem, a gente conseguir ofertar mandarim em pelo menos uma escola de nível médio, para apresentar para os jovens esse mundo que é tão diferente. E língua e cultura, tem muita coisa envolvida, tem muita questão de tecnologia, de inovação, que chama a atenção dos alunos, né? E a internet nos aproxima desse mundo tão distante, mas que, na verdade, faz parte do nosso cotidiano. Se a gente for olhar, assim, em casa, quantos produtos made in China eu tenho em casa? Vários, né? E alguns a gente consome já tem tempo, mas que a gente nem sabe que significado cultural que aquilo tem, né? Mas eu acho bem bacana, é sempre instigante tudo isso. Muito legal, você comentou aí sobre um passo futuro, né, para o próximo ano, mas tem outras perspectivas, planos para o futuro do Centro Chinês? Tem alguma novidade ou parcerias estratégicas? Olha, além dessa proposta de ensino em uma escola de nível médio, a gente pretende começar a mandar alunos do Centro Chinês que já tiverem uma certificação, mesmo que inicial, porque existe uma certificação internacional de conhecimento de mandarim, que é o HSK. E essa certificação, quem tiver a certificação e for aluno do Centro Chinês, a partir do ano que vem, a gente acredita que a gente vai conseguir pleitear bolsas de estudo para que essas pessoas tenham a chance de ir à China, fiquem lá 30 dias e voltem, tudo custeado pelo governo chinês. Então, isso eu acho que é um grande marcador, assim, de virada de chave mesmo, de portas abertas para internacionalizar o currículo e a vida das pessoas, né? Então, eu espero que isso dê certo. A gente hoje temos, na verdade, 3 alunos certificados já
pensando em tão pouco tempo do centro chinês, já é um ótimo passo. E se nós tivermos mais, a gente consegue pleitear isso. Existe também uma nova possibilidade de que egressos dos cursos de letras possam ir à China para cursar mestrado, custeado pelo governo chinês também. E aí essas pessoas lá darão aulas de português como língua estrangeira e, em troca, eles dariam, então, aqui o mesmo período, sabe? Se ficarem lá 24 meses eles precisam trabalhar para nós aqui, ofertando mandarim, porque eles precisam saber, né, mandarim para serem selecionados. Então, essas são perspectivas reais que a gente já está em trabalho. Inclusive, a professora Marluce sabe disso e ela adorou a ideia, porque a ideia é justamente ampliar, capacitar e elevar o nome da UFMT para novos patamares, né? Com certeza. Carol, para quem está nos ouvindo e que tenha ficado interessado em conhecer mais o Centro Chinês, como pode falar com vocês? Olha, nós estamos dentro da Secretaria de Relações Internacionais. Na UFMT, fisicamente, a Secretaria, a SECRE, né? Ela fica no prédio da CETEC, que é onde todo mundo conhece na UFMT. Fica bem pertinho do teatro da UFMT. Então, a gente está lá em horário comercial. E no Instagram, Centro Chinês da UFMT, facinho, @Centro Chinês UFMT. E por lá, vocês podem nos conectar, nos cutuquem lá, que a gente está sempre interagindo com todo mundo. A maior parte dos interessados buscam, sim, mandarim, como eu disse, é o carro-chefe, é a vitrine, é aquilo que chama a atenção, né, das pessoas. Mas tem muita coisa envolvida, eu acho que faz bem chegar perto e entender um pouco mais desse povo, dessa cultura, dessas oportunidades todas. Carol, muito obrigado por compartilhar com a gente sobre a sua atuação frente à coordenação do Centro Chinês da UFMT, sobre os intercâmbios com a China. Parabéns pelo trabalho e a gente agradece a sua participação aqui no Tornar Comum. Agora fica à vontade para deixar seu recado final aos ouvintes. Eu só quero agradecer e eu acho que é isso, a gente está aberto, é tudo muito novo. Algumas pessoas têm um pouco de resistência, mas não é só resistência com a ideia China, talvez seja resistência de se afastar daquilo que conhece. Eu acho que a gente precisa se abrir para o novo e isso significa sacudir as estruturas, né? A gente precisa se permitir mudar, se permitir viajar, se permitir explorar as possibilidades, por mais que talvez seja difícil comer coisas tão distintas, sabe? Aprender um idioma tão diferente, viajar por tantas horas seguidas, faz parte do nosso crescimento. E eu acho que vocês são tão jovens, assim, devem aproveitar, inclusive vocês dois, devem aproveitar isso, porque são chances reais, de verdade. Deixa aqui meu abraço. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter dedicado esse tempo a nós e por ter participado aqui do podcast Tornar Comum. É muito simbólico a UFMT ter hoje, né, o Centro Chinês, e ele não é só um espaço de aprendizado de língua e da cultura, como a gente viu aqui com a professora Carol, mas é também um espaço para abrir novos caminhos para as pesquisas, para fortalecer a cooperação entre o Brasil e a China. Exato, Zina. Ainda mais no cenário político e econômico que estamos vivendo, em que o Brasil precisa ampliar parcerias estratégicas, diversificar mercados e investir em ciência e inovação. Bom, o Centro Chinês ajuda a colocar o UFMT dentro desse movimento global, conectando Mato Grosso com um país estratégico. E isso também mostra como a universidade consegue ser protagonista nessas discussões, aproximando ensino, pesquisa, extensão de temas que impactam diretamente a sociedade e a economia do nosso estado. A gente acabou de ouvir a professora Carol trazendo a importância do Centro Chinês da UFMT e desse movimento, que já começa a transformar a vida dos estudantes como Marco Túlio. E para ampliar essa reflexão, a gente recebe agora o professor Sérgio Roberto de Paulo, que é secretário de Relações Internacionais da UFMT. O professor Sérgio é físico formado e doutor pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade Livre de Bruxelas. Hoje é professor titular da UFMT e atua no programa de pós-graduação em Física Ambiental, tanto no mestrado quanto no doutorado. Suas pesquisas procuram entender como a natureza funciona a partir de sistemas complexos, investigando, por exemplo, como a energia e a matéria circulam nos ecossistemas brasileiros. Além disso, ele tem trabalhos que vão desde o estudo de elementos naturais, como o gás radônio, até reflexões sobre o ensino de ciências. O professor Sérgio tem acompanhado de perto o processo de internacionalização e pode ajudar a entender o que significa, de fato, ser uma universidade internacional.
Professor Sérgio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, viu, o convite. Eu acho que o programa de vocês é fantástico. Ele está levando o que o FMT tem de melhor para a sociedade, né? Porque durante muito tempo, né, a universidade ficou um pouco fechada, né, para a sociedade, de tal forma que as pessoas lá fora não sabem o que nós estamos fazendo. O que nós fazemos aqui tem muitos trabalhos de excelência, né, que se equiparam a trabalhos dos grandes centros, né? Nós temos muitos pesquisadores, né? Isso só para falar de pesquisa, né? Muitos pesquisadores que têm um nível tão elevado quanto pesquisadores de grandes centros e até pesquisadores internacionais. Então, é importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo. Agradeço muito o convite. Professor, a internacionalização das universidades brasileiras é um assunto complexo. E isso pode até, às vezes, soar meio abstrato, né? Tipo, o que é ser internacional? Como assim, né? Internacionalização. Pode explicar para a gente, na prática, o que significa ser uma universidade internacional? Então, ser uma universidade internacional é você ter ações internacionais, de nível internacionais, que sejam não excepcionais, né? Não atividades excepcionais, mas façam parte da rotina da universidade, né? Então, assim, como que alguém que não está muito inteirado do assunto de internacionalização saberia se uma universidade tem um bom nível de internacionalização ou não? Se, ao longo do campus, estiverem pessoas andando falando em outras línguas, é porque a universidade chegou a um nível bom de internacionalização. Então, seria trazer pessoas de âmbito internacional e levar os nossos ao exterior como uma rotina, como uma prática assim que, vamos dizer assim, não é uma excepcionalidade, né? Não é como no caso do Túlio, né, que está indo agora para a China, né? É uma excepcionalidade por enquanto. Nós queremos chegar num patamar em que isso aconteça todo mês, a gente manda alguém para lá, né? Passa a ser rotina. Mas além dessa parceria, a UFMT também tem acordos com outros países, certo? Você poderia compartilhar alguns exemplos de cooperação que estão em andamento? Sim, nós temos um acordo com a Noruega também, né? Com a Universidade da Noruega, é a NMBU, e nesse acordo, alguns alunos agora, no momento da agronomia, estão lá, né? Fazendo um estágio, e é um projeto de 4 anos, se não me falha a memória, em que todo ano alguns alunos dos nossos cursos, né, da área da agronomia vão se deslocar para lá e ficar. Também um acordo para a melhoria da qualidade da produção de alimentos, né, no estado, e principalmente na área de automação, né, automação agrícola. Mas nós temos também, nós fizemos adesão, né, há vários anos atrás, a algumas redes de colaboração internacional, e assim, a cada semestre, vários alunos de graduação vão para diversos países, aqui na América do Sul e na Europa principalmente, né? Portugal é muito comum, Colômbia é muito comum, mais ou menos da ordem de 10, 15 alunos por semestre, eles vão lá e ficam em torno de 4 meses, né? E tem uma formação complementar importante, né, para o curso deles. Né? Então, isso já é assim, mais ou menos uma rotina, né? Mas nós queremos ampliar o número de alunos, né, de graduação indo para lá. Só que, infelizmente, as bolsas disponíveis a nível mundial são poucas, né? A professora Marluce tem a ideia de oferecer algumas bolsas, não são muitas, porque a universidade não tem orçamento para tal, né? Mas algumas bolsas também para alunos em vulnerabilidade socioeconômica, né? Para oferecer uma chance desses alunos irem para o exterior também, né? Mas muitos de nossos alunos da graduação vão para o exterior sem bolsa, né? Por custo da própria família, né? Mas nós estamos mandando. Professora, a UFMT tem se conectado cada vez mais com universidades, você estava comentando aí, né, agora há pouco, e centros de pesquisas de outros países. Você mesmo tem uma pesquisa com essas características, né, com outros pesquisadores internacionais, que estuda lá no Pantanal as trocas de energia, água e gases com a atmosfera. Pode contar um pouco como essas parcerias ampliam as descobertas científicas e também como elas abrem oportunidades para os estudantes, de modo geral? Então, nós temos uma colaboração científica com o grupo da Universidade de Nottingham. Nessa colaboração, nós estamos fazendo estudo sobre a concentração de carbono no solo, no Pantanal,
Agora, nesse exato momento, tem 2 pesquisadores da Universidade de Nottingham que estão fazendo medidas, né, no Pantanal e vão ficar até meados de setembro, né, nessa etapa da pesquisa. Nós não temos ainda um acordo formal de cooperação com a Universidade de Nottingham, mas estamos em processo de estabelecer um, né? Mas, assim, é muito importante isso para a pesquisa da universidade, em primeiro lugar, para colocar o nível das pesquisas que nós fazemos em consonância com o nível que grandes instituições lá fora têm, né? No caso, a Universidade de Nottingham é uma universidade de renome internacional, para que os nossos pesquisadores participem de publicações em conjunto, porque isso é muito importante na avaliação da CAPES, dos programas de pós-graduação, né? É um item fundamental para os programas algum dia poderem chegar à nota 6, né, que nós não temos ainda um programa de nota 6, né, e abre portas também para a oportunidade de alunos de pós-graduação, principalmente, fazerem estágios no exterior, ampliando essa colaboração, né. Então, agora mesmo, nós estamos pleiteando uma bolsa para um aluno, um ex-aluno de doutorado, né, que está defendendo nas próximas semanas para ficar um tempo lá em Nottingham, né? Mas outros pesquisadores, né, vários, dentro de diversos programas de pós-graduação da FMT, também mantêm um intercâmbio, uma mobilidade de alunos com grupos do exterior que são financiados pelos seus projetos. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto os pesquisadores da Inglaterra lá na base avançada de pesquisa do Pantanal e, assim, foi realmente muito legal essa troca. Eles trazem todo um aparato tecnológico, né? É interessante perceber como que há esse intercâmbio, né? Aproveitando os talentos que a UFMT tem e, ao mesmo tempo, esses talentos que acabam vindo de fora, né? E nesse contexto, falando já de Mato Grosso, que é um estado com forte peso econômico e agrícola, na sua visão, como que a internacionalização da UFMT pode ser estratégica para o desenvolvimento do estado? Vamos dizer assim, a UFMT, cada vez mais, ela tem desempenhado um papel. Na verdade, ela está voltando agora, com a gestão da professora Marluce, a desempenhar um papel estratégico dentro do Estado, né? Porque durante muito tempo a universidade, ela, vamos dizer assim, ela perdeu um pouco do prestígio na visão do grande produtor do Estado, né? Mas agora, tanto pelas ações, né, que a professora Marluce tem implementado, quanto também pela conjuntura socioeconômica, né, e a conjuntura política mundial, porque nós estamos passando de um mundo unipolar para um mundo multipolar, tem favorecido, né, o papel da FMT como uma instância estratégica no desenvolvimento socioeconômico do estado de Mato Grosso, né? Então, assim, de uma maneira um pouco mais explícita agora, a UFMT ela está desempenhando ações que diretamente impactam o aumento da arrecadação do estado de Mato Grosso e a colocação do estado de Mato Grosso como uma região estratégica a nível mundial, né? Então, hoje em dia, os países do exterior, né, uma grande parte deles, já tem, né, claro na sua mente que Mato Grosso, no futuro, vai ser uma das principais regiões de produção sustentável de alimentos no mundo. Professor, você mesmo já teve a oportunidade de estudar fora por um tempo em Bruxelas. E nós temos muitos ouvintes que são estudantes. Pode contar como essa experiência de viver fora impacta na formação desses estudantes? E quais são os ganhos para a universidade, para a sociedade no geral? Então, quando você vai para o exterior para estudar, você entra numa condição muito diferente do que é aqui, mas assim, ao mesmo tempo, é a mesma condição de quem vem do exterior para cá. Porque aqui você tem um monte de fontes de distração, né? Então, você tem que dar atenção para a família, né? Então, muitas vezes você cuida da sua mãe, por exemplo, ou de alguém da sua família, ou às vezes até você tem que trabalhar para ter uma renda adicional, né? Mas quando você vai para o exterior e consegue uma bolsa para isso, você vai para lá somente para se dedicar àquilo, somente para se dedicar aos seus estudos, né? E aí você entra numa atmosfera que é aquela atmosfera de pesquisa e de estudos, né? Que muitas vezes você não tem no seu país de origem. A mesma coisa é eles, né, lá. Eles lá também têm todo um contexto de vida, né? Mas quando eles vêm para cá, eles se dedicam
quase exclusivamente aos estudos, né? Então, isso é muito importante, né, para, vamos dizer assim, você ter uma formação mais sólida, mas também é importante para você ter uma experiência com uma cultura diferente. Isso enriquece muito a sua visão de mundo, relativiza muitas das nossas concepções e te prepara para viver num mundo que é mais multi, né? Hoje em dia vai ser muito mais multi no futuro do que ele é agora. Eu acho que é fundamental. Se nós pudéssemos, na SECRE, nós mandaríamos todo mundo fazer um estágio no exterior, né? Porque isso enriquece enormemente a pessoa. E para fechar, professor, olhando para o futuro, né, quais áreas você acredita que a UFMT pode se tornar referência internacional nos próximos anos, ou áreas que vão se consolidar aqui na universidade? Então, para responder essa pergunta, eu posso me basear tanto na experiência que nós já temos, quanto, vamos dizer assim, o contexto internacional, o que ele mais favorece nos dias de hoje, né? Então, indubitavelmente, uma das áreas é o agro, né? Vamos dizer assim, aqueles cursos nossos, tanto de graduação quanto pós-graduação, que de alguma forma tem um vínculo com o agro, né? Então, agronomia, veterinária, engenharia florestal, né? Mesmo a parte de automação, que envolve um pouco de computação e das ciências de automação, engenharias de automação, de uma forma geral, fazem parte desse rol que certamente é uma área muito importante, né? Isso envolve os acordos que nós temos com a China, né? Com as diversas instituições da China, né? Então, inclusive nesse âmbito está o Centro Chinês, né? Mas assim, não é só o Centro Chinês os acordos que nós temos, né? Lá com outras instituições. Então, por exemplo, atualmente nós temos um acordo muito forte com o Laboratório Nacional IESOAN. Quem está liderando as ações dentro desse âmbito não é bem o Centro Chinês, mas é a própria professora Marluce, né? Então, esse acordo com o laboratório, ele surgiu a partir da visita que ela fez lá, né? Que eu estava também, né? E, assim, as ações dentro desse acordo, né? Que, na verdade, é o laboratório IESOAN que vai liderar as ações no campo do agronegócio, né? E dentro desse acordo, nós temos como uma primeira meta, mas não vai ser a única meta, né? Mas a meta mais imediata é o aumento da produtividade da soja, né? Então, essa é uma linha de pesquisa que agora vai ter um impulso muito grande, né? O próximo, nós tivemos dentro desse acordo a visita dos chineses, que foi feita no mês passado, né? Dia 21 de julho, e a próxima etapa vai ser uma conferência que vai ser realizada lá em dezembro. A partir dessa conferência vai haver a organização científica das ações, né, que vão ser feitas, né? Mas há a possibilidade, inclusive, da implantação de um laboratório aqui, né, na área de microbiologia, para voltado especialmente ao aumento da produtividade da soja, né? E tem o engajamento de diversos pesquisadores, de Cuiabá quanto de Sinop e do Araguaia também. Então, essa é uma área que a gente espera que vá desenvolver bastante nos próximos anos, mas tem também iniciativas que são a partir de docentes, de pesquisadores, né? Então, nós agora estamos iniciando um acordo com a Universidade de Xangai na área de energia e automação. E quem estabeleceu esse acordo, quem iniciou, né? Nós fizemos a parte formal, mas quem iniciou os contatos científicos é a professora Aline Moro, de Várzea Grande, né? Do campus de Várzea Grande, né? Então, essa outra área que nós esperamos que vai ter um desenvolvimento bastante avançado, né, nos próximos anos, que é essa área de automação, utilização de inteligência artificial, né? E, além disso, nós temos as linhas de pesquisa que estão relacionadas aos grupos que, historicamente, na UFMT, vamos dizer, então, estão mais consolidados, né? Então, por exemplo, eu cito, né, são vários exemplos, mas eu cito o pessoal da Ecologia e Conservação da Biodiversidade, né, que é um programa, vamos dizer assim, com uma produtividade bastante elevada, né? Então, tem docentes ali que têm, assim, contatos com diversos pesquisadores do mundo inteiro, né? Então, é uma área que nós esperamos que vai ter um grande desenvolvimento. E lembrando também que nós estamos formalizando um projeto para concorrer ao edital do CAPES Global, que é um programa da CAPES que tem recursos muito significativos para promover a mobilidade para alunos de pós-graduação, docentes,
contratação de professores visitantes, né, que nós esperamos que o ano que vem nós podemos contar com recursos, né, e poder ter algum investimento nessas áreas que são mais estratégicas para a UFMT, né? Mas, para finalizar, assim, existem perspectivas muito sólidas para que a UFMT ela avance bastante, né, na sua internacionalização, inclusive com o objetivo de levar programas de pós-graduação à nota 6. Nós achamos que nessa gestão da professora Marlúcia, a UFMT vai desenvolver bastante em termos de internacionalização, e acho que a realidade que nós vamos viver no final do mandato vai ser significativamente diferente do que nós temos agora. Professor, a gente vai abrir o microfone para você deixar uma mensagem final e deixar também os canais em que as pessoas podem procurar a Secretaria de Relações Internacionais da UFMT. Então, gostaria de dizer para vocês que a SECRE está aberta à comunidade universitária, né? E para docentes, né, a gente pode dizer que a SECRE ela se responsabiliza por efetuar toda a parte burocrática no estabelecimento de acordos para aqueles docentes que já têm alguma cooperação científica, né, com docentes de instituições internacionais, e que é muito importante formalizar isso em termos de um acordo, porque isso dá muito mais segurança, né, na mobilidade de alunos e de pesquisadores também para o exterior. E também dizer para os alunos, né, para os discentes, tanto de graduação quanto pós-graduação, que a SEC também está de portas abertas, né, caso vocês tenham interesse em ter alguma experiência internacional, né, embora nós tenhamos uma limitação muito séria em termos de financiamento, né, mas existem outras possibilidades, né, tem alguns alunos até que vende docinho, faz vaquinha, alguma coisa, e acabam indo, né, para pelo menos um estágio curto no exterior, né, e no caso de haver interesse e essa possibilidade financeira, a SECRE também ela cuida de toda a papelada, né, tudo que é necessário para formalizar a mobilidade, né, e aí nós estamos de portas abertas, e fiquem atentos aos editais, né, que são lançados, né, fique atento aí nas redes sociais, né, em que são divulgados esses editais de possíveis bolsas ou oportunidades de mobilidade. E você que nos ouve, se gostou, já sabe. Segue o podcast Tornar Comum para não perder nenhum episódio. E acompanhe a Propesc nas redes sociais. É @propesc_UFMT. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Tornar Comum. Aqui, a gente ouve quem vive a pesquisa no dia a dia e reflete como ela impacta a nossa vida. O Tornar Comum é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso por meio do Programa Institucional de Comunicação Pública da Ciência. Esse episódio foi produzido e apresentado por Maria Rita Lima, estudante de jornalismo da UFMT, bolsista do programa Tornar Comum, e por mim, Zina Crepaldi, mestrando do programa de pós-graduação em Comunicação e Poder da UFMT, membro do Tornar Comum. A identidade visual do podcast foi feita por Márcio Andrade Lima, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFMT, bolsista do Tornar Comum, e a captação de vídeos e fotos para as redes sociais foram feitas por Sávio Santos. Agradecemos à Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT por ceder o espaço do estúdio para a gravação, e à Pró-Reitoria de Pesquisa, em nome da coordenadora de pesquisa Pamela Craveiro e do pró-reitor Bruno Araújo. Você também pode mandar sugestões de assuntos ou perguntas para o podcast Tornar Comum, por meio do nosso e-mail ou mandando um áudio para o nosso WhatsApp, que estão na descrição do episódio. Até mais! Tornar Comum, a ciência perto de você.